Então, o texto base da nossa lição, vamos repeti-lo para seguirmos? Vamos juntos? E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Uma pausa, perceba, não menosprezes. E o que temos visto hoje em dia em relação à disciplina do Senhor? Menosprezo. Porque as pessoas não a exercem, as pessoas a ignoram. Não é salutar para igrejas / empresas disciplinar os seus clientes. Porque se você disciplina o seu cliente não volta. E se ele não volta, ele não deixa o dízimo. Percebe? É esse o problema. Mas, biblicamente falando, uma igreja verdadeira vai exercer a disciplina que vem do Senhor. Vamos continuar? Nem desmaies quando por ele és reprovado. porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Você veja que disciplina, irmãos, é uma prova de amor. Né? Olha que coisa bonita, né? A disciplina é uma prova de amor. É o contrário do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa em disciplina no contexto da igreja, a gente pensa que as pessoas não nos amam. Essa é a ideia. Para nós, a disciplina é algo que vai à contramão do amor, é diferente. Né? É um ódio, é uma raiva, eles não me querem, não gostam de mim, não sei o que mais, blá blá blá, mas não, veja, a disciplina é uma prova de amor. Inicialmente da parte do Senhor, porque o Senhor disciplina quem ele ama. Ora, se ele não te disciplina, é porque não tem vínculo nenhum com você, meu querido. Um pai disciplina um filho. Correto? Essa é a ideia. Então, essa comparação está sendo feita em relação à igreja, porque o pai, ele vai disciplinar os seus filhos. Deus vai disciplinar o seu povo. Ele quer que o seu povo tenha a imagem perfeita que ele tem. Veja que Deus está nos restaurando aquela imagem, aquela semelhança do Éden, de maneira ainda melhor no fim. Mas veja que Ele está nos restaurando a nossa imagem, a nossa semelhança com Ele, tirando toda aquela corrupção. Isso se dá através da disciplina. Então, disciplina a gente vive todo dia. Tente tirar da sua cabeça, irmão, que a disciplina é só aquele evento que acontece lá na sala do conselho, e quando o pastor chega na frente da igreja e diz assim, o Luciano está disciplinado. Tira da sua cabeça que é só isso. Não. São vários níveis de disciplina. Começando daquele contato pessoal que você tem com a pessoa, até o nível mais extremo, que é a exclusão da igreja. Vamos continuar? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Visto. Se você não tem correção, é porque você é um bastardo. Então veja, irmão, que Deus não tem compromisso. Deus não tem uma aliança estabelecida com quem não é filho dele. Então, se você não é povo de Deus, não é propósito de Deus tratar com você. O tratamento de Deus com você não será como um pai, se você é bastardo. Se você é bastardo, o tratamento que Deus vai te dar é como juiz. Aí eu pergunto para você, o que é melhor? Ser tratado por um pai ou ser tratado pelo juiz? O que você acha? Tem que pensar, né? Acho que a escolha é fácil, né? Então, irmãos, o que nós falamos na última aula? Recapitulação de 2 minutos. Falamos que essa é a marca mais negligenciada atualmente. Então, essa é a marca de maior relevância para nós aqui, porque hoje uma das palavras que nós mais ouvimos é justamente aquela: ninguém pode me julgar. Ninguém pode me julgar. Quem é você para me julgar? E outra, com que direito que você faz isso? Quem é você? Né? Você é santo? Você é perfeito? Você vê que geralmente o julgamento daqueles que estão fora da igreja, em relação à igreja, é que a gente se acha mais santo que os demais. Por que
as pessoas acham que a gente é mais santo que as demais. Às vezes, por um motivo pecaminoso. Porque existem igrejas legalistas, né? Então, nessas igrejas legalistas, se, por exemplo, a nossa irmã Jaqueline, ela fez uma tatuagem, por exemplo, né? 3. Não precisa apelar, né? Então, vamos imaginar que ela fez uma tatuagem que é porventura, então alguém chega para ela e fala assim, mas isso é pecado, isso é uma obra do demônio, isso é não sei o quê e tal. E a Jaqueline, então, ela está visitando a igreja, né? Aquele negócio é um legalismo. Você quer forçar ideias na pessoa, ideias religiosas, e ela olha para isso. Vocês devem achar que vocês são mais santos que os outros, né? Talvez eu, com a minha tatuagem, eu sou mais santa que você, né? E muitas vezes é esse que fala, tipo assim, mal da tatuagem, podia estar levantando um outro pecado que ele dizia, você está falando mal do seu irmão. Sim. Mas ele fala da tatuagem. Sim, mas veja que sempre vai jogar para esse lado de um achar que é mais santo que o que está fora da igreja, né? Então as pessoas geralmente falam, com que direito que você faz isso? Mas o sentido bíblico deve acontecer. Não esse aí, mas o bíblico. A pessoa achar você mais santa, mas no sentido de quê? Você está pregando contra o pecado dela. Então a pessoa fala assim, mas com que direito que você faz isso? No direito da palavra. A palavra está dizendo aqui, ó, que é pecado. Mas você não peca também? Eu peco também. Está aqui, ó, eu sou pecador igual você. Eu sou farinha do mesmo saco. Está aqui, ó, nós todos somos pecadores. Mas o que você tem melhor que eu? Aí você tem. Jesus. Aí você tem que oferecer. O quê? Jesus. Eu tenho Cristo. Aí você começa o quê? A evangelização. É aí que está. Veja que a evangelização correta vai começar o quê? Confronto com o pecado. Aí se a pessoa vira para você e fala, mas você é pecador também. Eu sou. Mas o que você é especial em relação a mim? Cristo. Cristo perdoa os meus pecados. Aí ela vai falar para você assim, não, mas ele perdoou o meu também. Ele vai perdoar se você confessar. Primeiro, reconhecer. Segundo, confessar. Terceiro, abandonar. Não é da boca para fora. Aí você começa a construir o quê? Essa conversa, esse relacionamento, essa evangelização. E assim vai avançando, irmão. E se o Espírito Santo de Deus agir, haverá salvação, né? Amém? Amém. Então, conseguimos avançar e vocês viram naqueles documentos que eu mandei para vocês. Alguém teve a curiosidade de ler um pouco mais? Alguém? Gente, você leu? Ricardo, você leu? Achou interessante? Profundo? Pesado? Eu vou ficar calada, depois eu converso com você, porque tem algumas coisas que eu concordo, algumas coisas que eu... Aí se você discorda, aí você olha com o pastor Pedro depois, né? Eu concordo com a parte do evangelho, mas assim, depois eu te falo. Depois você fala. É. Mas veja, a ideia daqueles documentos é mostrar o quê? Que há todo um princípio regulador para a disciplina. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você disse que não ia falar. Só uma coisa positiva. O que eu gostei é que mostra a organização e aquilo ali tem que ser apresentado para o membro da igreja. Mas tá certo a todos, velho. Quando o membro... Não, fora daqui. Quando o membro vem para a igreja, que ele está chegando na igreja, aquilo ali deve ser oferecido para o membro saber das regras, estatutos, lei. Eu li tudo. Né? Agora, eu concordo para mim, mas eu acho que tem muita gente que precisa de assistência na caminhada para alcançar aquilo ali. Quer dizer, não vou falar mais. Mas aquilo não é a nossa confissão de fé, né? Não, eu sei. Aquilo é um livro de consulta. Um livro de consulta, eu sei. Então, por exemplo, caso tivemos que tratar a Ricarda no pecado, né? Vamos pegar um pecado bem bom. Chegou atrasado na escola dominical. Não, pode Esse falar é um outro, pecado. Não, esse é o pior de todos. Esse é o pior. Meu filho, eu olho para você fala comigo, eu já sei a resposta. Então, o que faremos com o Ricardo? Aí o pessoal vai analisar. Ricardo, esse é um pecado terrível, mas ele é um pecado mortal. Como é que é? Gerou muita complicação, divisão, foi público, não foi? Né? Ou seja, todas essas análises vão acontecer no conselho, no tribunal, né? Vai se colocar os atenuantes, os agravantes. Estão falando, Ricardo é uma mulher que sempre atrasa,
mulher dá problema com ele, Ricardo dá problema, sempre está aí criticando as pessoas, né? Aí isso são os agravantes, né? E quais são os atenuantes? Ela confessou, Às vezes. ela reconheceu, né? Tal, ela se mostrou se arrependida. Aí coloca essas situações, o conselho vai julgar a situação e vai dar uma pena. Aí qual é a pena? Morte. Uma admoestação. Qual é a pena, irmão? Uma admoestação. Pode ser uma admoestação por escrito, pode ser uma admoestação em pessoa, né? Agora, se o negócio for muito crítico mesmo, crítico, terrível, terrível mesmo, tipo assim, blasfêmia contra o Espírito Santo, aí ela é excluída da igreja. E um detalhe importante, se o pecado da Ricardo é público e notório, então a exclusão também será pública e notória. Tem que ser. Então, falamos disso na última aula. E aí, irmãos, terminamos aqui. O que significa, portanto, a aplicação bíblica da disciplina? Ela visa a correção do pecador. Então, nós falamos, não se trata de livrar-se de um problema. A igreja bíblica, a igreja verdadeira, ela não exclui os seus membros porque eles contradizem a sua liderança. Por maneira simples de dizer. Ok? Nós temos que ser capazes de julgar todas as coisas. Você precisa ser capaz de confrontar a liderança da igreja, mas confrontar através de quê? Das Escrituras. Né? As Escrituras. E também ser passível de ouvir as Escrituras por parte da liderança. Isso significa ser pastoreável e ser igreja. Essa é a realidade. Uma igreja que conseguir isso, irmão, é avivamento. É avivamento. Tá? Não é simples, não, mas é avivamento. Por quê? Eu, como pastor, posso dizer para vocês, eu tenho o quê? 19? 19 anos de pastoreio. Nesses 19 anos, eu posso dizer para os irmãos que, via de regra, a igreja é o quê? É aquela que senta ali e ouve. Entendeu? Você quer... Aí eu geralmente falo isso. Você quer uma prova bíblica que realmente os crentes não estão nem aí do que você está falando? Aí vamos abrir a palavra do Senhor. Josias, capítulo 3, versículo 2. Josué? Josias. Josias 3, 2. Não, eu ia perguntar para ele se ele estava certo. Tinha certeza. Mas essa é a ideia, né? E quando eu falei, o que as pessoas começam a procurar? Por quê? Porque não estão antenadas com o que está acontecendo. Estão percebendo. Você pode falar uma heresia lá no meio. Eu lembro de um seminário, sempre tem umas coisas engraçadas, né? Mas a gente tinha ideia de que tinha um professor que não lia os trabalhos do seminário. Ele dava nota pela cara. Então, tipo assim, ele olhava para Margarete, 6. Olhava para o Dani, não, simpático, 7. Né? Fábio, não, sempre está reclamando, não dá tempo, 2. Entendeu? A gente tinha ideia que ele dava nota assim, pela cara, né? Tinha ideia. Né? Aí teve um camarada uma vez que falou assim, eu vou pegar esse professor agora. Aí ele fez uma exegese. Uma exegese é um trabalho maior, umas 20 páginas, minimamente. Então, lá no meio assim, do trabalho, né, ele foi escrever assim, eu duvido que o senhor chegue até aqui. Então, você imagina, o texto está cursivo, né? Mas lá no meio do texto está a frase assim, eu duvido que você chegue até aqui. Chegou? Tirou 10. Aí chegou o trabalho para ele depois, né? 0. Aí não tinha nada no trabalho, nada marcado, nada. Aí ele chegou no professor e falou, aqui, por que você me deu 0 no trabalho? Ele foi lá no final assim e escreveu assim, cheguei. Tipo assim, entendeu, irmão? Mas tipo assim, veja, isso acontece no seminário. A gente tem essas ideias assim, a pessoa... Então assim, nós precisamos, né, criar essa relação de conversar sobre as Escrituras com clareza, né, e responder. Então, se você ouviu um negócio que o pastor falou, achou estranho, pergunte de novo.
Acho engraçado que a Ricarda, ela começou e ela falou, eu ia te perguntar se você está certo. Né? Por quê? E a mesma coisa com as mensagens. Você pode perguntar o capítulo, o versículo. Mas é isso. Tem que perguntar. Eu vejo o que é certo e o que é errado. Tem que perguntar, né? Eu falo. Tem que falar. Tem que conversar sobre isso. Claro, com toda educação e sempre nas Escrituras. Amém? Amém. Muito bem. Senão a gente vai ter esses problemas. Então nós avançamos então pensando o seguinte, irmão. Em todos os níveis de disciplina, a igreja verdadeira visa a correção do faltoso. Então vamos abrir a Bíblia, todo mundo abrindo a Bíblia agora, em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ver nas Escrituras agora, irmãos, 2 Timóteo 2. Eu vou ler com vocês 24 a 26. Vamos lá, cadê as Bíblias? Bíblias, open the Bibles. Acabou. Eu até abri a minha em inglês aqui para conferir. Muito bem. Veja só. Lembre-se que o contexto aqui é, você tem um apóstolo, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para um jovem pastor Timóteo. Ele está falando para Timóteo como ele deve proceder em relação à igreja. O que ele tem que fazer em relação à igreja. Então ele está falando aí de falsas doutrinas, falsos mestres, falsos crentes. E aí ele diz aqui no versículo 24, todo mundo achou? Fala assim, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Veja, disciplinando com mansidão. Disciplinando com mansidão. Os que se opõem. Então quer dizer o seguinte, pastor, se a pessoa se opõe a mim, eu vou lá e disciplino ela? Não. A ideia aqui é os que se opõem à palavra. Tá? Fique atento a isso, ao contexto. Aos que se opõem à palavra. Vai ter pastor que vai pegar esse texto aqui para si, mas não. Então o texto diz, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Olha, veja como é que o contexto agora está chamando a palavra de verdade. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, porque quem se opõe à verdade, quem se opõe à palavra, está preso nos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, quem se opõe à palavra está fazendo a vontade de Satanás. Então, perceba que nesse primeiro texto, o apóstolo Paulo orienta um pastor em relação à igreja que ele administra, demonstrando que ele deve exercer a disciplina bíblica. E essa disciplina bíblica visa o quê? A correção do faltoso. E aí você fala assim, quem é o faltoso? Aquele que mentiu? Faltoso é aquele que chegou atrasado na escola dominical? Veja, o faltoso é aquele que se opôs à verdade. O que é se opor à verdade? Né? Muitas coisas podem entrar aqui nesse contexto. Então veja que é um pecado sério. Pecado sério, doutrinário. Esse pecado vai exigir o quê? Uma manifestação do conselho da igreja. Mas a disciplina tem que acontecer? Tem. E qual é o propósito dela? Restaurar o faltoso. Trazer ele à sensatez. Segundo texto, clássico texto, Mateus 18. Toda vez que você fala assim, ó, passa Mateus 18, é por isso, né? Mateus 18. E aqui você vê os níveis de ação que você precisa ter, os níveis de disciplina que existem aqui, até uma exclusão, né? Então, Mateus 18, 15. Como deveríamos nós tratar um irmão que pecou? E aí o texto diz, todos acharam? Mateus 18, 15, 17, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com outro irmão sobre ele. Amém? Mas não é assim, não? Não é assim, não?
Esse é o livro segundo ano. Segundo Ângelo. Essa é a realidade, não? Não é a realidade, não? Em que eu menti? Onde está minha mentira? Né? Veja, irmão, a gente tem a tendência de pensar que se alguém errou contra nós, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, eu tenho que comentar com o terceiro, né? Eu não resolvo o problema com ele com o terceiro. Segunda atitude antibíblica. Eu espero a pessoa me procurar. Afinal de contas, foi ela que errou. Foi ela que pecou. Veja, o texto está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, vai você. Mas na prática... Por isso que eu traduzi o versículo para a atualidade. Agora vocês estão concordando comigo, né? Mas Mas na prática... Como é que é, Eudes? a maioria não presta atenção nesse detalhe. Sim. E aí, veja só que interessante. Qual seria o motivo, pastor, De quê? de ser assim? Rapaz, se tem uma atitude bíblica que é difícil de fazer, é muito difícil. É um negócio que vai contra a nossa natureza totalmente. É um negócio assim... Meu Deus, se Deus tirasse isso de nós mesmos, seria um arrependimento da igreja, de novo. Por quê? A atitude de pedir perdão. Pastor, só deixa eu concluir. A atitude de pedir perdão. Gente, não tem nada mais difícil. O negócio é tão difícil que quando você tem coragem de ir, você fala assim, desculpa. Você não tem coragem de falar perdão, você não consegue. É um negócio assim que vai contra, sabe? Não que a palavra desculpa não tenha a ideia, irmão, mas a gente tem a ideia. O perdão é difícil demais. É muito complicado você chegar perto de uma pessoa e pedir perdão quando ela fez alguma coisa ruim em relação a você. Mas ela se odeia. É a mesma coisa, se você vai dar seu dízimo, se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai, acerta com ele primeiro, depois Traz sua oferta. E é bom saber que o dízimo tem oferta, não tem valor nenhum se você entregar o dinheiro. Sabendo que alguém tem alguma coisa contra você. Sim. Não é você que tem contra você. É importante resolver, é importante. Diga, Lucas. Eu passei por uma situação assim, dentro da minha família. Eu fiquei 1 ano sem conversar com uma irmã minha. Nesse sentido assim. Eu continuei na igreja e tudo, porque eu vou contar a situação rapidinho para a pessoa entender. Ela pediu para comprar no nome da minha ex-mulher um carrinho de bebê pro filho dela, que ela estava gestante. Aí eu falei para minha mulher, não compra, que ela vai te dar problema. Aí ela foi e comprou, deixou ela comprar escondido de mim. A loja, quando foi no 3º mês, ligou para nós falando que a prestação estava atrasada. Eu liguei para ela, falei assim, aqui, o negócio está atrasado lá, você não vai pagar não? Ah, não, espera que eu vou receber, não sei o que, eu vou pagar. Tudo bem, eu vou pagar hoje. Passou uns 60 dias e nada, a loja ligou de novo. Aí eu peguei e fui falar para ela, liguei para ela e falei assim, ó, você está atrasado, você não pagou, o nome da menina está sujo, então você faz o seguinte, pega o carrinho de bebê que você comprou, um guri já tinha nascido, e devolve para a loja para limpar o nome da minha esposa. Aí ela, mas isso é muito engraçado, né? E meu filho, quer dizer que eu vou apanhar ele para dormir no chão, que eu vou caminhar com ele, que jeito, nos braços, não sei o quê? Aí eu falei assim, muito bem, e nós temos que ficar com o nome sujo por culpa sua. E aí nós discutimos e ela veio falar uma abobrinha para mim, eu fui lá na casa dela, e aí chamei ela para fora para nós conversar, para pegar o carrinho. O marido dela veio com uma barra de ferro desse tamanho para dizer que para não matar. Eu chamei a polícia, nós queríamos sair na porrada, e eu peguei e falei, não, eu vou embora. Aí eu fui para casa, né? E isso aconteceu, e nesse período ficou 1 ano. O nenenzinho dela era novinho, depois de 1 ano. Aí Deus usou uma pessoa para falar comigo que não sabia da situação, mas falou para mim assim que eu tinha que pedir perdão para uma pessoa que eu sabia o que era. Aquilo começou a me martelar por dentro e eu falei assim, como assim, gente? E aí, como de fato o Espírito Santo testifica em você o que é, eu falei, aí vem a situação que você está falando, não estava certo, eu estou na minha razão, a pessoa está errada contra mim. E eu entrei para dentro do meu quarto naquele dia e comecei a orar, e eu fiquei ali, irmão, eu vou falar a verdade, umas 5 horas relutando com aquilo ali, chorando, falando com Deus. Falei, mas o Senhor é injusto comigo, você quer que eu vou lá fazer isso, passar uma humilhação dessa? Aí eu peguei o telefone, aí por fim eu me rendi, falei, orei a Deus, falei assim, eu vou, mas por obediência à tua palavra e eu entender o que o Senhor está querendo fazer na minha vida.
mas por mim próprio eu não ia. Peguei o telefone, liguei para ela, depois de um ano. Falei, você está em casa? Tô. Eu gostaria de falar com você e seu marido. Ah, ele não está aqui, mas você pode vir de tarde. Tá bom. Aí cheguei lá, na casa dela, entrei. Não conseguia ficar, tipo, olhando na cara dela, assim. Aí eu vi só o gurizinho correndo, assim, na sala, grandinho já. Aí, quando o marido dela entrou, ele assustou. Aí eu falei, ó, gente, eu vim aqui porque eu tô vindo, porque o Espírito Santo de Deus me guiou a vir falar isso com vocês. E a minha mensagem para vocês é, eu quero pedir perdão para vocês, pedir desculpa pelo que aconteceu, e eu quero que a gente seja uma família como antes. Aí nós se abraçamos, oramos juntos, eles pediram perdão também. E tudo é um mover de Deus, gente. Depois de uns meses depois, onde veio minha separação com a mãe do Caim, e eles foram as pessoas que mais me ajudaram naquele momento ali. Foi um momento muito difícil para mim. E eles foram o meu braço forte naquele momento ali, como família depois, sabe? E tipo assim, pronto, foi uma borracha nisso e acabou. Mas é algo que a gente vai crescendo dentro do evangelho, que você vai passando, que é aquilo que o senhor falou. Não é fácil. Você ir lá e pedir perdão para a pessoa, sabendo que você é a pessoa certa na história, é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis. Mas você vê que a Bíblia também fala sobre, se depender de nós, tem de paz com todos os homens. Essa ideia está embutida no perdão, né? Porque se depende de nós, de pedir o perdão, a gente vai lá e pede perdão, o perdão abre portas. Sim. Né? O perdão abre portas. E é o que o texto diz aqui. Porque vocês veem, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Isso é um problema dos dois. Então não tem que botar ninguém nesse momento aqui. Porque às vezes você coloca uma outra pessoa para te apoiar. Tipo assim, vamos imaginar o seguinte, né? Eu deslato com problema com o Marcel, aí o Eudes chega perto do Cacheta e fala assim, você viu lá com o Marcel, isso aqui? Porque ele sabe que o Cacheta tem um problema com o Marcel. Aí, naturalmente, o Cacheta vai falar o quê? Marcel é terrível, Marcel tal. E aí o Eudes se sente fortalecido naquilo. Esse tipo de coisa mata uma igreja, irmãos. Mas isso não acontece. Não. Por isso que nós estamos aqui, entendeu? Deixa eu só concluir. Então, atenção, irmão. Atenção. Queridos, atenção. Vamos amadurecer as relações. Se alguém te falar alguma coisa... Aliás, em 99% dos momentos, a pessoa fala alguma coisa e nem foi para você, nem quis te ofender, e você se ofendeu. Se te ofendeu, procura a pessoa. Segura aí, gente. Procura a pessoa diretamente e pergunte. Pergunte. Meu filho, você disse isso. Isso foi para mim, foi para me machucar, foi não sei o quê. Pergunte diretamente para a pessoa. E ali, exerça o mandamento de Mateus 18, pedir perdão. Se você não conseguir isso aí, deixa eu só terminar o texto e eu passo a palavra para vocês. Se você não conseguiu, se a pessoa falou assim, não perdoa, não sei o quê, não tem nada a ver, ou alguma relação acontece que parece que as coisas não estão resolvidas, aí o que o texto diz? Se ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas testemunhas, ou seja, vai lá uma comissão, né? Conversar com essa pessoa. Quem são essas pessoas que você vai chamar? Os seus amiguinhos do peito? Né? Não. Chama um oficial da igreja. Chama um oficial da igreja. Não, sério, irmão. Sério. Porque você chama lá seus amiguinhos do peito, chega lá, aí a pessoa fica até assustada, né? Até agora. Não, chama os líderes da igreja. Vai lá. Chama os líderes. Chegou, conversou, não resolveu ainda? Aí manda para o conselho. O que o texto diz? Se ele não os atender, diz-o a igreja. Então, quem é a igreja aqui dentro do nosso sistema presbiteriano, ou seja, aquela que administra essa situação? O conselho. Não foi a igreja que elegeu o conselho? Não foi, irmão? Sim. Vocês deram aos presbíteros a incumbência de representar e cuidar de quem? Da igreja. Então, diz a igreja, ou seja, diz ao conselho. O conselho vai tratar da situação. E se por acaso o conselho não conseguir resolver essa situação, portanto, finalmente, o que vai acontecer? Consideram gentio e
Publicano. Uma palavra hoje mais acessível seria exclusão da igreja. Exclusão pública, nesse caso. Deu para entender? Então, começar na ordem de quem pediu. Jaqueline, Eli e depois você. Não, mas eu escolhi. Quem levantou? Marcelo levantou? Porque o caso que ele contou, realmente é o seguinte: se um irmão A, pega contra o irmão B é inocente. Eu já vi várias vezes de aconselharem, porque não havendo harmonia entre os dois, não havendo conciliação, e o A é irredutível, o irmão B muitas vezes pode ser aconselhado, tudo bem, ele não quer te pedir perdão, mas você é o ofendido, mesmo assim você vai lá, peça perdão para ver a reconciliação. Eu já vi muito isso, e para mim isso não faz sentido algum, biblicamente, nem moralmente, digamos assim. Porque como é que o ofendido vai pedir perdão em nome de uma falsa reconciliação, digamos assim? Porque o irmão A, a pessoa A, vai falar assim, isso mesmo, então não estava certo. Não vai haver cura, digamos assim, não vai haver exato, porque o cara está irredutível, orgulhoso. Mas mesmo assim eu já vi isso demais. Nesse caso, então, eu entenderia que isso está errado, não é? O ofendido pedir perdão, isso está errado, não está? Não é o que a Bíblia está dizendo, não? Vai ser bom para ele pedir, não para nós. É o que a Bíblia está dizendo, Marcelo. Não, mas em parte ele está certo. Mas O verso 15 está dizendo que você tem que ir falar para o cara, você errou contra mim. Não, veja, é assim, eu não sei se é isso que o Marcelo está querendo dizer. Está querendo dizer... arguir. Ele não está falando de ir lá e apontar e dizer você pecou contra mim. Ele está dizendo, ok, me perdoa quando eu fui a machucada. Isso. Por que eu pediria perdão se foi você que fez o errado? Só pra gente fingir que tá tudo bem. Exato. E você não vai ser corrigido no seu Esse é um pecado, problema. Você não aprendendo pode nada. tratar o perdão com essa ideia religiosa, né? Você vai lá só para cumprir um requisito, né? E aparentemente agora eu tô resolvido. Não, nós estamos falando de uma relação espiritual verdadeira, né? Até porque se isso acontecer com esse sentimento, a situação não vai se resolver e ela vai se prolongar para os outros níveis. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Não entendi o que o Eudes falou com relação a isso. Repete lá, Eudes, para ela. Não é preciso você olhar versões diferentes, você vai entender. Que eu arguí aqui é você chegar e dizer, meu irmão, você errou contra mim nisso. Para ver se ele se arrepende. Uhum. Entendi. Não é você chegar a pedir perdão. Você Não pode é. também, se eu te ofendi alguma coisa. Eu entendo assim, eu vejo dessa forma. Entendi. E a parte de... Mas o verso 15 é claro. cristão tem que Lá e sofrer, diz não se o que ele aplica fez esse para caso. você. Se ele se Então, arrepender, veja, atenção, gente, Porque a atenção. responsabilidade do... O Eudes está apontando a ideia do arguir. Sim. Né? Você vai arguir uma situação. Você tem, por exemplo, uma falta e você vai arguir dentro dessa questão. Não, no caso que ele... Então, aí o que eu entendo. Dentro de uma determinada situação, se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, se você arguir a situação e você percebe que no momento o melhor para aquela situação se resolver é liberar o perdão, libera o perdão. Você quer crente? Aí é a parte do sofrer o dano. Sim, na verdade é você perdoar e não pedir perdão. Liberar o perdão é isso. E se a gente olhar para a vida, tem outras consequências. Por exemplo, assim, se for um litígio mais sério, vamos supor um negócio envolvendo os dois irmãos, envolveu dinheiro. Uhum. Aí, vamos supor que vai para a justiça comum. Já está errado? Uhum. Então, tem que tentar resolver. Então, assim, o sofrer o dano, o perdão, pode ser uma coisa ou uma ofensa verbal. Mas pode ser um pecado envolvendo um negócio. Sim, envolvendo pode dinheiro. ser. Por isso que cada caso tem que ser um caso, né? Tratado. Então, por isso que eu entenderia dessa forma que no exemplo dele sofreu dano, você buscar arguir com o irmão, beleza. Mas só que você faz esse papel porque, biblicamente, mas não tem nada errado você ir lá pedir perdão, sendo correto na situação, para restabelecer aquela relação. Justamente. Mas você vai sofrer um dano de certa forma. Né? Mas o irmão A, no caso que o ofensor, ele não vai ser regenerado, digamos assim, não vai ser... Qual vai ser o... Mas aí é difícil a gente analisar caso a caso, né, meu cara? Porque, Tem que analisar. Deixa eu só concluir. Porque o meu tempo está acabando, gente. Preciso fechar isso aqui. Porque, assim,
cada caso vai levar a uma situação. Devemos seguir os princípios, né? Mas o pastor da igreja, o conselho da igreja, vai conseguir levar todas as situações a efeito, né? Só tenha em mente os passos que têm que ser exercitados. Se a gente começar a ficar assim, divagando, mas cada caso é um caso. Se a gente perceber que uma situação dessa está acontecendo, um outro nível vai ser necessário de conversa para resolver isso aí, né? Então, falar, não, o irmão te procurou, o irmão te pediu perdão e você está aí irredutível, né? Qual que é a situação? Esse irmão vai ter que ser tratado de uma maneira ou de outra. Mais cedo, mais tarde, vai ser tratado. Porque isso vai acontecer com outras pessoas, né? Vai ser um problema na igreja, vai ser tratado. A questão é que nós temos que cumprir o papel bíblico, ok? Eli, segura aí. Segura aqui também quem pediu, segura aí. Deixa eu ler mais alguns 2 textos, aí se der tempo eu passo para vocês, porque senão não termino de novo. Aí o Fábio vai ter razão, tá? Vamos abrir aí a Tito 3, por favor. Tito 3. Tito 3. Tenho 6 minutos. Muito bem. Todos aí acharam? Olha só o que diz. Evita o homem faccioso. E é interessante que isso vai até se enquadrar dentro do que o Marcel falou. Porque veja, evita o homem faccioso, esse tipo de pessoa que sempre está causando um problema, né? Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. O que seria isso? Você vê que está acontecendo níveis de disciplina. Eu poderia adaptar esse texto a Mateus 18. Qual é a primeira? Aquela entre você? Qual é a segunda? Aquela com você e as testemunhas. E depois você evita. Porque quem vai tratar a situação? Provérbios 29, Conselho. 9. Você não vai discutir com... Não vai resolver, né? Então deixa o conselho resolver essa situação. Pois sabes que tal pessoa está o quê? Pervertida e vive pecando. E por si mesmo está condenado. Então veja, mais uma vez agora Paulo a Tito declarando essa verdade. E aí, nós temos aqui a segunda situação. O que significa a aplicação bíblica da disciplina? Ela existe para conservar a pureza da igreja. Abra 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, meu querido, porque em síntese o apóstolo Paulo, ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, qual é o caso aqui? 1 Coríntios 5. Você tem um caso de impureza na igreja. 1 Coríntios 5, 1 a 5 diz o quê? Geralmente se ouve que há entre vós, dentro da igreja, moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, há um pecado. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Veja que é um pecado que exige uma disciplina muito mais severa, porque é pública, né? E a igreja não fez nada. E aí o que diz o texto? Eu, na verdade, ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. A disciplina, irmão, essa figura, entrega a Satanás para a destruição da carne, significa essa exclusão da igreja. Porque uma vez que é excluído da igreja, é como se essa pessoa estivesse literalmente sendo entregue a Satanás, porque ela já está. Ela não está sendo, ela já é. Porque se ela não se arrependeu, se ela está vivendo em pecado e nessa imoralidade, ela já está nesse processo. Só se está confirmando a quem ela está servindo. Mas, espere isso aqui, a correção do faltoso. O que o texto diz? A fim de que o espírito seja salvo no dia de Jesus. Essa outra expressão vai designar o quê? A esperança da conversão, da restauração, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Por quê? Porque se a igreja começa a perceber que os pecados não são tratados, mais e mais pecados vão surgindo no meio da igreja. E quando você olhar, meu irmão, a igreja toda está vivendo o quê? Pecado. Oi?
pecados vão se tornando naturais, né? Sim. E a pureza da igreja onde fica? Não fica. Não fica, não existe. Né? Vai ser qualquer coisa, mas não vai ser igreja. Aí diz o texto. Agora, versículo 11. Agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. E aí o apóstolo Paulo está falando de ter uma relação de comunhão com essas pessoas que são verdadeiramente, ou que estão verdadeiramente a serviço de Satanás. Não quer dizer que você não possa conversar, ser amigo, evangelizar, né? Não é isso, irmão. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Mas o que é a igreja? Associação é comunhão. Comunhão. Tipo assim, vem aqui tomar a Santa Ceia comigo. Entendeu? Vamos orar aqui juntos, eu e você, buscar. Eu busco meu Deus, você busca o seu, né? Eu busco o Pai, você busca Satanás e nós somos tudo irmãos aqui. Então, esclarece aqui que Paulo, quando escreveu isso aqui, ele escreveu para a igreja, né? Mas aí você está usando o contexto, o que não toma ceia, É porque aqui tudo está embutido aqui. Tudo, né? Okay. No contexto de Corinto, o problema sempre é esse. A igreja, ela vive uma como é que se fala? Uma arrogância espiritual, de maneira que pessoas com esse tipo de pecado participavam da ceia tranquilamente, sem nenhum problema. Provavelmente eram membros. Sim, membros. Sim. Sim. Está aceitando o pecado no meio da igreja. Sim, né? E não apenas isso, os grupos também, né? A igreja de Corinto, irmão, é terrível, né? É terrível. Então você não consegue separar da igreja de terrível. Ceia, os grupos, os pecados de moralidade e outras coisinhas mais. Então, para fechar aqui, ó, olha comigo aqui. Acabou meu tempo. Aplicação bíblica da disciplina, portanto, qual é o propósito dela? Atenção. Ela enaltece o amor de Deus, que não quer que o faltoso... Ela também aponta para a santidade do... Porque ela exige a pureza da igreja. Além disso, ela é como um freio que contém e doma aqueles que se enfurecem contra a doutrina de Cristo. Por quê? Porque na igreja, se existe um pecado doutrinário, a disciplina vai ocupar o seu papel para remover aqueles que se enfurecem contra a doutrina de Cristo.